No último domingo eu falei com a igreja sobre a intimidade com Deus, os sermos íntimos do nosso Pai Celeste, um presente que nós temos em Cristo Jesus, e a palavra nos incentiva, encoraja, se achegue, chegue mais perto ao trono da justiça de Deus, ao amor de Deus na sua vida, se envolva com Ele, esteja com o coração rendido na presença dEle, seja íntimo do seu Pai. E hoje eu queria dar uma sequência nisso, como eu falei na semana passada, já falei na live de quarta-feira. Eu queria falar um pouquinho sobre o meditar a palavra profética. Esses dias eu fiquei chocado com uma ministração que eu ouvi. E nessa ministração, o pastor ele mencionava que a Bíblia não nos ensina a estudar a Bíblia. A gente tem muito cunhado esse termo assim, o estudo bíblico, estudar a Bíblia. Por causa do contexto em que nós vivemos, a maneira de aprendizagem da nossa sociedade é a aplicação ao estudo. E quando você lê nas Escrituras, você fica assim, admirado que as Escrituras elas só falam uma vez que usa o termo estudar. E ela diz lá que o estudar é enfadonho. Pense no nó na cabeça, mas o que ele está falando? E ele estava então ministrando para nós sobre a importância da meditação. E é por intermédio da meditação que a palavra de Deus nos é revelada. E eu quero te simplesmente hoje chamar a atenção a isso. E te instigar. Eu acho que é algo que o Espírito Santo lhe dá para usar a meditação como o caminho da revelação, como o caminho de receber uma palavra de Deus e acolhê-la em seu coração. E é a meditação que faz isso. E eu gostaria de te instigar a começar a pesquisar sobre isso e a meditar sobre isso. O que é uma meditação bíblica? E lendo as Escrituras, você vai perceber que o nosso Pai Celeste, Ele fala de forma muito distinta. E Ele é um Espírito, e Espírito se comunica com o Espírito. Quando Deus fala conosco, Ele fala em nosso coração, que significa o nosso Espírito nas Escrituras. Deus ministra ao nosso coração. E como nós vamos conseguir receber a palavra dEle, se nós estamos querendo recebê-la na nossa mente, na nossa lógica? Há tantas palavras que muitas vezes nós recebemos que nós perdemos elas e não acompanhamos o que Deus fala conosco. Esses dias, quando nós estávamos no Clube do Livro, as 4 chaves para ouvir a voz de Deus, o irmão ele começou a ouvir a voz de Deus e ele escreveu para mim assim: o negócio está ficando sério. A palavra começou a ser revelada a ele, começou a perceber o falar de Deus na vida dele. E como esse falar de Deus, ele vai penetrar no nosso coração. Como é que nós fazemos? E é uma pergunta que muitas vezes se faz. A palavra que está aqui na nossa mente, chegar aqui no nosso coração. Já ouvi alguém falar que esses 30 centímetros que separam a nossa mente do nosso coração, parece que é o caminho mais longo para muitas pessoas. E não precisa ser assim. Pode ser num segundo, num estalar de dedos, o que Deus quer revelar e falar com você. E aí, o nosso desafio é aprender a ouvir a palavra de Deus. E essa palavra ouvir, nós normalmente a interpretamos como escutar. E escutar é uma coisa, como você está me escutando. Mas quando você começa a ouvir a palavra de Deus, queimando no seu coração, é diferente. E muitas vezes nós escutamos a palavra de Deus e dizemos: tá bom, já escutei, já sei dessa palavra. E não ouvimos o que o Senhor está falando. Muitas vezes nós lemos um texto bíblico e lembramos dele, mas lembramos dele somente como, eu já sei, já conheço essa palavra. E normalmente quando Deus traz a lembrança uma palavra, Ele vai falar algo novo nessa mesma palavra que às vezes nós até sabemos de cor e salteado. E eu fico intrigado com alguns textos, 2 textos, eu queria só fazer menção deles e pegar
algumas partes dele para chamar a nossa atenção. A parábola do semeador, quando você sabe ali que o semeador, ele pegou a semente e ele saiu a semear. E essa semente, ele jogou ela e ela caiu em 4 solos distintos. E o 4º solo é que frutificou a 30, 60 e a 100 por 1. E por que ela frutificou tanto? E o Senhor Jesus, quando os discípulos abordam Ele, querendo, Senhor, nos explica essa palavra. E Ele começa a fazer alguns posicionamentos que chama muita atenção. Ele fala o seguinte, no versículo 15 de Mateus 13. Veja lá comigo, Mateus 13, versículo 15, que diz o seguinte: porque o coração deste povo está endurecido. Endurecido quer dizer insensível. Ele continua: de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos. Veja a atitude quando Deus fala. De mau grado ouviram e fecharam seus olhos, como querendo Deus mostrar e as pessoas não querendo ver. E aí ele diz, para não suceder que vejam com os olhos, primeiro vemos, ouçam com os ouvidos e entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. A cura, ela passa pelo entendimento do coração. Eu preciso entender com o coração. E aí me lembro de uma palavra que, uma frase que Albert Einstein ele cunhou. Ele diz assim, a mente intuitiva, a mente do coração, ela é um dom de Deus. No outro texto a gente lê na palavra de Deus que nós temos a mente de Cristo, ela está em nós. É um dom. É algo que eu não faço por merecer, é uma graça de Deus que está depositada em nossa vida. Está aí na sua e na minha vida como uma semente. Enquanto que a nossa lógica, a nossa razão, ela é um servo. E ela, quando ela funciona como um servo, ela é excelente. Mas quando o servo domina, aí nós estamos maus. Assim como o dinheiro, ele é um excelente servo, mas um péssimo senhor. A nossa razão e a nossa mente, da nossa alma, ela é um excelente servo, mas é um péssimo senhor. Porque a razão da nossa alma, inclusive, pode desfazer uma palavra de vida que Deus nos dá. Ela pode jogar de lado uma ministração do Espírito Santo na sua vida e matar a semente. Como nos 3 casos, dos 3 tipos de solo. E aí ele continua, quando o Senhor Jesus ele conclui lá a definição no versículo 23, ele esclarece. E no versículo 23 ele esclarece o último solo, o solo bom, o solo que produziu fruto, o solo que trouxe aquela palavra que era a semente a trazer muitos frutos. E ele diz, mas o que foi semeado, quer dizer, a palavra que foi semeada em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Veja o que ele diz lá, que ouve a palavra e que compreende. E esse compreender tem a ver com a compreensão do coração, com o pensamento intuitivo, que é o pensamento do Espírito que está depositado no seu coração. Veja que interessante. A palavra, ela frutifica quando eu a ouço e começo a meditar nela. E esse ouvir e meditar é o processo de trazer do ouvido para o coração, de trazer para a mente, como eu discerno no natural, para algo espiritual. E a pergunta que fica, que eu quero colocar aqui hoje para você, é como nós podemos entender com o coração, ouvir a palavra de Deus e a compreender, para que ela possa produzir frutos em nós. Imagine, a palavra de vida. E eu poderia citar muitos versículos, como que a minha mente fica borbulhando, do meu coração sobe muitos versículos. Isaías 55.
A palavra que procede da boca de Deus, ela vem sobre a terra e ela não volta sem produzir o seu fruto primeiro. Impressionante. A palavra que procede da boca de Deus, e essa palavra que procede da boca de Deus é uma palavra que vem ao nosso coração, que se manifesta em nós. E a minha oração é que você chegue a esse ponto, de quando recebe uma palavra que procede da boca de Deus, que chamamos aí de palavra profética, ela toca a sua vida. Porque essa palavra que procede da boca de Deus, que nós chamamos no Novo Testamento de Rema, no Velho Testamento é chamada de Dabar. É a palavra que procede da boca de Deus. Essa palavra, ela gera a fé. Essa palavra gera o mover do Espírito Santo na sua vida. E essa palavra na sua boca, ela tem poder de ação. Você está a fim de viver pela palavra profética, viver pelo rema de Deus, viver pelo dabar de Deus, viver pela palavra que procede da boca de Deus, alimentar a sua vida que lhe dá sustento da palavra que vem do coração do seu Pai para a sua vida. É um presente seu, é dado gratuitamente e a nossa resposta se chama meditar. Meditar. E aí eu quero ir com você há dois textos da palavra de Deus que ela é mencionada na Bíblia de uma forma contundente. Você conhece ela e eu vou ler junto com você. Então abra por gentileza lá, Josué 1:8. Como nós estamos lendo Josué, Deuteronômios, né? Você deve ter acompanhado e está acompanhando o processo que Moisés está preparando a entrega da liderança para Josué. E quando Josué já não estava mais presente junto com Josué, agora Deus fala diretamente com Josué. E essas primeiras palavras que você vê no capítulo 1 de Josué, do livro de Josué, elas são estratégicas na vida de Josué, para que ele possa construir todo o ministério dele. Veja o que ele diz no versículo 8, como uma dessas palavras. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Uma pergunta que nós estamos tratando esse dia no nosso clube do livro Mentores de Deus, é uma pergunta simples. Aonde você se apoia para ter sucesso na vida? A minha pergunta, aonde você se apoia como um pai para ter sucesso como um pai, ser bem-sucedido como um pai? Aonde você como esposa se apoia para ser bem-sucedida como esposa? Aonde você como um profissional na sua área se apoia e que você sabe que vai lhe dar sucesso, vai lhe dar o romper, o avanço, a conquista que o Senhor tem preparado para a sua vida. O mover profético nesses dias, ele é extraordinário. E nesses dias, se você permitir o seu coração a falar a palavra de Deus, que faz parte do processo que nós vamos ver do meditar, e meditar dia e noite, e na palavra de Deus, você será bem-sucedido, aonde você pôr a tua mão. E ele fala no próximo versículo, você conhece, aonde você andar, aonde você caminhar e tomar as suas decisões, você será bem-sucedido. Pense só, cada um de nós, ele tem as suas bases, a partir de onde toma as suas decisões. Ou como o pastor Marcos estava falando, as suas atitudes, e as crenças que estão nas suas atitudes, as crenças definem a sua atitude. Quais são as crenças que você carrega no seu coração e que definem para você as decisões que você vai tomando, como você aplica o dinheiro, como você aplica o seu tempo, como você vai agir ou reagir numa situação difícil. O que ajuda você a tomar decisões? E aí interessante, uma das coisas que nós vimos aí de novo no Clube do Livro,
É uma análise que foi feita já muitos anos atrás, é claro, onde não havia ainda a internet. E é uma estatística, os americanos gostam muito disso. Eles dizem lá que, eu até mencionei isso, acho que na quarta-feira também, porque me impactou. Uma pessoa, quando ela vai chegar a fechar a sua faculdade, em média, ela assistiu 14 mil horas ou 16 ou 14 mil horas de televisão na vida dela. 14 mil, vamos dizer. E 16 mil horas ela passou na escola, em toda a sua caminhada. Isso aí dá 30 mil horas nessas duas atividades. Quanto tempo, se uma pessoa, desde pequena, participa na igreja, e se ela participa 2 horas por semana na igreja, quando ela chega lá no final da sua faculdade, ela vai ter mais ou menos em torno de 2 mil horas na igreja. Aí veja a desproporção nas nossas decisões. 30 mil horas para 2 mil horas. O que influencia a nossa decisão? O que consolida nos dizer que somos bem-sucedidos? A conta bancária? Certamente que não. O que define o que é ser bem-sucedido? Mas vamos voltar para um outro texto. O Salmo, capítulo número 1. Vamos ler esse salmo por inteiro e eu quero enfatizar o versículo 2 e o versículo 3. Ele diz ali, bem-aventurado, é muito feliz o homem ou a pessoa que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos gozadores, dos escarnecedores. Versículo 2, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ele é como árvore plantada junto a correntes de águas, como que no devido tempo, dá o seu fruto, e cuja folhagem nunca murcha. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa, leva de um lado para o outro, né? Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Uma observação, a palavra ímpios é aquele que sabe, mas não vive o que sabe. O ímpio é o que tem, às vezes até informação bíblica, mas ele não vive ela. O justo é aquele que percebeu quem é, na sua identidade está marcado quem ele é em Cristo Jesus, e o ser justo, a justiça é um dom de Deus, ele é doado, é dado a você. E o justo, ele tem uma característica. Versículo 2, ele diz lá, esse justo, e que não caminha no conselho ali, e na gozação, não segue o caminho que o ímpio segue, o justo ele tem uma característica, ele tem um prazer. Ele fala consigo mesmo, a Bíblia é para mim uma joia preciosa, eu tenho prazer em estar com meu Pai, eu gosto disso. E às vezes quando as suas emoções não querem dizer isso, querem dizer o contrário, ele fala consigo mesmo, ô alma, para com isso. Ô corpo, você está cansado aí? Vamos lá buscar Deus, é o lugar mais precioso que tem. Vamos lá renovar as nossas forças. Ele tem prazer em buscar a Deus. E aí ele diz, continua no versículo ali dizendo, e na sua lei medita de dia e de noite. A mesma palavra dada para Josué, de dia e de noite. Falando de uma constância, de um caminhar coerente, constante, e em cada circunstância, cada situação, cada decisão, ele tem como fruto dentro dele a palavra de Deus que orienta, que firma a decisão. E isso faz ele, como diz o versículo de número 3, ele pinta uma imagem para você e para mim. Ele pinta a imagem de uma árvore que está ali plantada com correntes de água. E quando você já vê essa árvore, você vê ela bem forte, você vê ela toda exuberante nas suas folhas,
ela não é seca, ela é cheia de folhas, cheias de frutos no seu tempo, né? E ele continua concluindo então, e tudo é quantas coisas? E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Essa é a promessa de Deus na sua vida. Deus projetou você para que em tudo, você seja bem sucedido. E o seu sucesso, ele depende de uma palavra que procede da boca de Deus. Esse seu sucesso, quando você recebe essa palavra que procede da boca de Deus, e você medita nela, ela vai lhe ajudar em cada decisão, em cada postura. Essa palavra vai permear a sua vida e às vezes lhe levar em caminhos ilógicos. Parece que não tem nada a ver. Veja lá Davi. Ele perguntou para Deus: Deus, como é que eu vou atacar esse povo aqui? Essa vez se usa essa estratégia. E quando você vir por frente e por trás, você vai escutar um barulho de cavalos cavalgando na copa das árvores. Impressionante. Imagine os generais que estavam junto com Josué. Ué, o que é isso, Josué? Não tem lógica, não tem razão de ser. Obedeça uma palavra profética, medite nela, e você vai romper e ser bem sucedido em todas as áreas. Nesses dias muitas coisas não fazem sentido. E o povo, como os jovens colocaram lá no retiro deles, né? Um Deus que vai abalar todas as coisas. Acho que os jovens foram proféticos, hein? A palavra de Deus diz que Deus, quando vem, Ele abala as estruturas. E aquilo que vem dele permanece. E o que não vem é destruído. E como não fomos abalados nesses dias? Não é verdade? E o que fica é a palavra que você percebeu da boca de Deus para o seu coração. Você é meu filho amado e eu tenho prazer na sua vida. Preste atenção no que o Espírito testifica para você dia a dia e medite nessa palavra. Às vezes ele vai levar você a meditar um texto da palavra de Deus. Eu estava esses dias lembrando, eu parei muitas vezes no Salmo 23, o Senhor é meu pastor. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor. O Senhor é meu pastor. Ele nunca vai me faltar. Ele sempre está presente. Mas o Espírito Santo diz, vamos avançar. E é interessante que quando ele começa a falar lá, ele te leva para pastos verdejantes, onde tem bom alimento. Ele te leva a águas tranquilas. E aí ele diz, é o versículo que me marcou daí, ele refrigera a minha alma. Meditar na palavra de Deus. Quando essa palavra ela começa a entrar no seu coração, ela começa a firmar o seu coração. Ela vai tocando então aí as suas emoções, ela vai libertando, né, das crenças erradas, vai lhe dando uma atitude de vida. Precioso meditar na palavra de Deus. E a palavra meditar, se você ler essa palavra, hoje até coloquei por escrito para mim aqui, você tem 12 palavras que procuram expressar o que significa meditar. E essa palavra hagá no hebraico, né? Ela significa gemer. Senhor. E você fala a palavra. Ela significa rosnar. E ela significa rugir. Às vezes, em vez de ficar lá pensando em coisa ruim, se diz, mas a palavra de Deus é verdadeira, é fiel, ela me vai fazer romper, e eu dou um brado de vitória. Às vezes nós dizemos, dê um brado de vitória, faz parte da meditação, porque o brado liberta, o brado cura. E há momentos, às vezes assim, a gente olha, puxa, não dá para gritar assim, se pega o travesseiro e faz parte do processo da meditação. Aí ele continua dizendo proferir, e tem a ver com falar, tem a ver com cismar com uma palavra. Mas como é isso? Eu não entendo isso. Eu estou cismado com a questão de cura. E Senhor, mas como é isso?
cismar com alguma coisa. Tem a ver com resmungar, não no sentido negativo, tem a ver com o sentido positivo de ficar falando consigo mesmo, resmungar aquela palavra: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor, Ele me guia para pastos verdejantes. O Senhor é aquele que me leva a águas tranquilas. Ele é aquele que refrigera a minha alma. Ele é aquele que me conduz na vereda da justiça. E tudo que acontece no meu dia, até tenho no meu celular um lembrete diário, o Senhor, Ele me guia na vereda da justiça, todo dia, em todas as circunstâncias. Ele me guia na vereda da justiça, a ser como Ele, a servir como Ele. Ele me guia na vereda da justiça de ser íntimo dEle. Que legal, né? E aí o texto, quando se continua a pensar na vereda do justo, ele é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais. Quer dizer, vai melhorando, vai aumentando a sua intensidade, vai ficando cada vez mais intenso. Meditar. Conspirar. E isso é algo interessante. O conspirar é quando você começa a falar com os teus irmãos. E falar olha essa palavra. Você monta uma quadrilha, né? Com 3, 4, vamos crer nessa palavra, vamos orar em cima dessa palavra. Você conspira e traz o revelar dessa palavra. E tem um ponto aqui que é interessante, que tem a ver com imaginar, tem a ver com visualizar, com ver. Muito da palavra profética, ela vai, e você, quando você vê as escrituras, você vai ver que Deus trabalha com a imagem. Ele fala por intermédio de imagens. E quando vem uma imagem, ela vai chamar a atenção. E esses dias eu estava conversando com o pastor Getúlio, tendo um tempo de comunhão com ele, e ele diz: às vezes Deus me leva a ficar cismado com a voz de uma pessoa, ou cismado se ele me chama a atenção por uma banana. Mas o que é uma banana? Mas Deus está te chamando a atenção para aquela banana. Ele está querendo falar alguma coisa. Ele está querendo ministrar alguma coisa. E Deus trabalha visualmente. É a maneira como Ele se comunica no Espírito. E você pode se tornar um visionário. Participe lá como as 4 chaves. Você vai perceber lá, leia o livro. O refletir e o murmurar, que tem a ver junto com o resmungar, no sentido de ficar falando consigo mesmo. E é interessante que essa mente intuitiva, que é a mente de Cristo, que está depositada dentro de você, que é a mente do Espírito, ela é ativada em nossa vida por intermédio da meditação, do meditar. De considerar, de ficar fazendo essas coisas, falando consigo mesmo. E aí eu sou levado a pensar em como ser cheio do Espírito Santo. A primeira atitude, falando consigo mesmo em salmos. Você é cheio do Espírito Santo quando você fala da palavra de Deus, você fala de quem Deus é na sua vida, você fala consigo mesmo. Sabe que às vezes aí nós temos uma meditação destrutiva. E garanto que você já fez isso, porque muitas vezes eu sou testado nisso. Esses dias eu falhei, e quando eu falho, normalmente vem uma meditação destrutiva. E tem frases como essa: mas eu sou um burro mesmo. Eu não consigo. Eu desisto. Falar em seu coração as coisas que o inferno sopra no teu ouvido é uma meditação. E isso rompe. E muitos se autodestroem na meditação negativa, na meditação que eu chamo de destrutiva. Dizendo: acho que eu não nasci para isso. Acho que não é esse tempo. A primeira reação de querer fugir e de não dizer: Senhor, aqui estou. A primeira reação das vezes querer entender as coisas. Senhor, eu não vou receber essa palavra se eu não entender ela com a minha mente. Zacarias vai ficar mudo. Precisou de um cabresto para conseguir meditar. Imagine, 9 meses mudo. Ele meditou bastante. Ele levou a palavra de Deus muito no seu coração. E você tem a meditação que eu chamo de construtiva, que é a meditação bíblica.
quando você começa a falar sobre você mesmo, quem você é em Cristo Jesus. Eu tenho lembrado aqui de 3 frases de quem você é em Cristo Jesus. Eu sou profundamente amado pelo meu Pai. E todas as vezes que eu me sinto abatido, eu vou para aquele texto que Deus falou comigo: você é meu filho amado e eu tenho prazer na sua vida. E esse é um momento de refrigério para mim. É um momento de alimentar-me. É um momento de uma água que traz vida. E aí a água da vida começa a jorrar do coração. Aí a outra frase que eu cunhei é: eu sou abundantemente abençoado. E normalmente o seu tempo, o seu dinheiro, as coisas que você tem são limitados. E normalmente essas coisas elas querem nos limitar e dizer: não é possível, você não tem o dinheiro, você não tem o estudo, você não tem a influência. E aí essas coisas limitam. Mas a fé, ela é ilimitada. E porque a fé é ilimitada, você começa a crer nessa palavra, que você é abundantemente abençoado. E você vive a partir dessa consciência, e essa consciência é trazida pela meditação. Eu sou altamente favorecido, a graça de Deus está comigo. Outra frase que eu tenho lembrado, trazido a lembrança para você. Sou altamente agraciado, favorecido. Quer dizer, Deus é a meu favor, Deus é a seu favor. Deus não está contra você. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se a igreja nessa semana está se levantando em oração e jejum, e no sábado terá o seu auge no ato profético, quem vai se levantar contra isso? Com a palavra de Deus no coração, e essa palavra na nossa boca, essa palavra na nossa meditação, iremos romper de uma forma extraordinária. Então, queridos, qual é o primeiro passo para que nós possamos aprender a meditar e a sermos cheios do Espírito Santo? É falar consigo mesmo. É um exercício muito legal de fazer. A ficar falando consigo mesmo. Assim como Davi, eu comecei a praticar o jeito dele, né? Ô minha alma, por que está meio abatida aí? Que isso, alma? Calma aí, já vai dar certo. Calma um pouquinho. No Salmo 42 ele fala: por que está atribulada, inquieta dentro de mim, ó minha alma? E a alma, ela é muito ficar preocupada, ansiosa, né? E o corpo às vezes fica estourando lá todo o mal-estar que vem quando nós estamos ansiosos. E a meditação vai levar você para um lugar de descanso, um lugar de confiança, um lugar de segurança. E eu quero te convidar a entrar nesse lugar. Como diz Hebreus 4, você entra no descanso. Quando? Quando você começa a meditar na palavra de Deus. Quando você fala consigo mesmo. Quando se fica como que resmungando, vendo as palavras de Deus na sua vida, lembrando. E uma coisa muito interessante, e eu acho que já estou me estendendo aqui, quero já chegar ao final, é você começar a escrever. Os reis, eles tinham uma tarefa da parte de Deus, que eles eram para ouvir a palavra e eles eram para escrever essa palavra. E no ouvir e no escrever faz parte do processo da meditação. E quando você se doa a isso, o que acontece é a mente intuitiva, a mente criativa que está aí na sua vida, vai começar a florescer em seus negócios, na sua casa, sua família. É muito legal isso. Imagine só, você sendo guiado por essa mente de Cristo na sua vida, em cada uma das suas decisões, questionando as outras influências que estão ali, e você meditando na palavra que traz vida, porque a palavra de Deus é vida, a palavra de Deus refrigera, a palavra de Deus, ela consolida, ela cura o nosso coração. E você tem ela, está aí. Nós estamos nos aproximando para esses dias na nossa conferência profética. Aí no último dia, 31 de julho, dias 1 e 2 de agosto, nós teremos aquele tempo profético. O interessante é que na história da igreja,
essa conferência profética, ela sempre tem sido um marco que fala às vezes até do próximo ano, dos próximos passos que a igreja vai avançar. E veja a palavra que foi dada, que o pastor Werner recebeu como um rema para essa conferência. É a palavra que o anjo diz para João. João, ele está olhando, ele está vendo uma porta, como que no natural. Ele começou a perceber a porta, ele começou a se exercitar e ver. Quando ele viu aquela porta no natural, o anjo fala com ele, ele diz: sobe aqui, vem cá. E essa é a palavra profética: suba aqui. E você vai começar, e aí eu acho o tempo que vai abrir-se diante de nós, é fazer as leituras do seu dia a dia, o significado das coisas que acontecem e não acontecem na sua vida, de uma perspectiva dos céus. Nós estamos falando coração aberto, tem os céus abertos. E os céus abertos estão abertos sobre a sua vida, para você acessar o trono de Deus. E quando você começar a ver isso, que os céus estão abertos para você, e você conseguir visualizar, até, digo assim, imaginar na sua vida, meditar sobre isso, a palavra vai vir: suba aqui, veja como eu vejo. Observe a história como eu a observo. Observe esses dias como eu observo. Venha ver da minha perspectiva o que eu estou fazendo nas nações da terra. Não é legal isso? Prepare seu coração para a conferência profética, separe aqueles dias. Serão três noites extraordinárias, né? Um final de semana extraordinário, melhor dizendo. E eu queria concluir com 2 versículos bíblicos e compartilhar com você esses que têm sido também uma oração na minha vida. O Salmo 19, esses dias estava lendo ele, né? O versículo 14, ele ministra lá o seguinte, leia ali: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença. Senhor, rocha minha e redentor meu. Que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração, essa é boa, sejam agradáveis a ti, Senhor. Sabe, às vezes muitos pensamentos que passam no coração, que a gente não quer que ninguém saiba, eles desagradam ao Senhor, porque não estão em linha, não são coerentes com a palavra de Deus. Muitas vezes nós nos comportamos como ímpios, que têm a verdade, mas falam e agem de uma forma tola, e não coerente com a declaração de fé no seu coração. Que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração, as palavras da minha boca, elas têm poder de vida. E que o seu falar seja esse no seu caminhar, alinhado com o meditar do teu coração, com o falar de Deus no seu íntimo. E que seja agradável a Deus. Que Deus tenha prazer e diz: puxa, isso aí mesmo, meu filho, é por aí. E ele conclui lá dizendo: o Senhor é a minha rocha, quer dizer, a minha base de sustentação. Ele é o meu redentor, ele significando que Ele é aquele que me traz soluções. E em cada uma das situações eu tenho soluções que vêm da parte dEle. E o último versículo, 1 Timóteo 4,15, quando Paulo instrui o seu discípulo, o seu aprendiz, ele falou várias coisas, e ele não disse para Timóteo: estude lá. Ele diz: medite. Medita estas coisas, e nelas ser diligente, quer dizer, dedicados, disciplinado, intenso, provocativo, diligente com toda a sua força. Para quê? O teu progresso a todos seja manifesto, o teu crescimento seja a todos manifesto. Você seja bem-sucedido em todo o seu caminhar. Amém, queridos? Você recebe essa palavra? Gostaria de convidar a equipe para nós cantarmos um cântico. Eu quero convidar você nessa hora afirmar o seu coração e dizer: eu vou ser aquele que medita na palavra de Deus. Eu vou aprender esse negócio. Eu vou viver como um homem, como uma mulher que medita a palavra de Deus.
Pense nisso, meu querido. No meditar da palavra de Deus, você vai experimentar coisas extraordinárias. Coisas que Deus tem reservado, que estão ocultas ao seu entendimento, o que o Novo Testamento chama de mistério. Coisas ocultas ao nosso pensamento natural, à nossa razão. E o Senhor vai depositar as coisas que estão ocultas ao natural no seu espírito. E como é que você traz para a sua alma? Pela meditação. O interessante, uma curiosidade, a meditação ela vai fazer o que com a sua vida? Ela vai fazer você andar mais devagar. Quando você estuda um pouquinho sobre meditação, você vai perceber que a primeira atitude sua é a respirar fundo. Porque para meditar eu preciso parar a minha mente, a minha alma, o meu corpo. Eu preciso começar a falar comigo mesmo. Aquieta-te, minha alma, como diz o salmista. Eu preciso falar com a minha alma e trazer o louvor para dentro, porque o louvor ele faz parte da construção da meditação, faz parte do mover do Espírito. Por isso que eu sempre digo, cuide com as músicas que você escuta, com as músicas que você norteia o teu coração. Quando você vai se acalmando, vai trazendo para a paz, entrando no descanso com a palavra de Deus, você vai começar a pensar e você vai cantar, você vai ser mais grato, você vai começar a reconhecer os seus irmãos, a palavra de Deus na boca dos seus irmãos, se submeter a essas palavras. Veja que precioso é a meditação. Eu quero te convidar, seja um homem que medita a palavra de Deus, seja uma mãe, uma esposa, uma mulher que medita na palavra de Deus, seja um profissional que leva a sua profissão, os seus negócios, o seu empreendimento, a partir desse posicionamento de meditar com Deus sobre aquilo que Deus tem lhe confiado. Você será bem-sucedido aonde você colocar a sua mão. Essa é a minha oração, esse é o meu desejo, a minha busca em Deus, que você aprenda a meditar, para que você possa ser bem-sucedido em todas as coisas. Cante esse cântico e abra o seu coração e peça para o Espírito Santo, me leva a esse lugar chamado meditação, me leva ali, eu quero aprender, eu quero estar envolvido nesse mover da meditação. Cante ao Senhor.